Boa noite. Verificando o quórum legal de vereadores, na qualidade de presidente da Câmara e invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária da segunda sessão legislativa da 16ª legislatura. Cumprimento as senhoras vereadoras, os senhores vereadores, servidores e os presentes no plenário, e a todos que nos acompanham pelas redes sociais. Antes de iniciar, gostaria de parabenizar o vereador Givanildo, que estará de aniversário dia 30. Desejo muitas felicidades. Dando início aos trabalhos, passamos para a deliberação das matérias que constam do expediente. Solicito a servidora Carol para que faça a leitura da ata número 56 da sessão ordinária realizada no dia 20 de abril. Ao 20º dia do mês de abril, às 19 horas, reuniram-se ordinariamente sob a presidência do vereador Diego os vereadores Júnior, Elaine, Givanildo, José, Maico, Marinel, Roberto e Ivanildo. Inicialmente, o presidente passou a deliberar sobre as matérias que constavam do item expediente, sendo realizada a leitura da ata número 55 e aprovada por unanimidade. Dando continuidade aos trabalhos, no item ordem do dia foi realizada a leitura do projeto de lei complementar número 6, procedente do Poder Executivo, sendo aprovado por unanimidade em primeira votação. Ato contínuo foi realizada a leitura do projeto de lei número 7, de autoria da vereadora Elaine, também aprovado por unanimidade. Em continuidade, foi realizada a leitura do projeto de lei número 8, de autoria dos vereadores Júnior, Diego, Roberto, José e Ivanildo, sendo aprovado por unanimidade em primeira votação. Não havendo inscritos para o item explicações pessoais, o presidente concluiu e declarou encerrada a presente sessão ordinária. Em discussão a ata. Em votação, os favoráveis mantenham sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovada a ata número 56 por todos os vereadores. A seguir, passamos para a deliberação das matérias que constam do item ordem do dia. Solicita a servidora que faça a leitura do projeto de lei número 6, procedente do Poder Executivo. Dispõe sobre a criação de vagas para cargos efetivos, alterando a Lei Complementar número 1021, modificada pela Lei número 1579 e seus anexos, dando outras providências. Em segunda discussão, o projeto. Em segunda votação, com a redação final, a votação será pelo processo de votação simbólico. Os favoráveis mantêm sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 6 por todos os vereadores. Solicito a servidora que faça a leitura do projeto de lei número 7, de autoria da vereadora Elaine. Dispõe sobre critérios, requisitos, participação popular e vedações para a denominação de bens públicos e logradouros no âmbito do município de Laurentina e da outras providências. Projeto de lei de autoria da vereadora Elaine. Em segunda discussão, o projeto. Em segunda votação, com a redação final, a votação será pelo processo de votação simbólico. Os favoráveis mantêm sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 7 por todos os vereadores. Solicita a servidora que faça a leitura do projeto de lei número 8. Institui diretrizes para a manutenção preventiva e a avaliação periódica das condições das unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Laurentino e da outras providências. Projeto de lei de autoria do vereador Júnior, Diego, José, Vanildo e Roberto. Em segunda discussão, o projeto. Em segunda votação, com a redação final. A votação será pelo processo de votação simbólica. Os favoráveis mantêm sentados e os contrários que se levantem. Por deliberação do plenário, fica aprovado em segunda votação o projeto de lei número 7 por todos os vereadores. Passo para o item explicações pessoais. Os vereadores que desejam fazer uso da tribuna, por gentileza, façam o seu registro. Vereador Elaine? Sim, presidente. Vereador Maico? Não. Vereador Givanildo? Não. Vereador Roberto? Sim, presidente. Vereador José? Não, presidente. Vereador Vanildo? Vereadora Marinel? Não. Vereador Júnior? Sim, presidente. Vereador Elaine? Boa noite a todos, presidente, colegas vereadores, vereadora, quem nos assiste no plenário no dia de hoje, secretários municipais, servidores. Primeiramente, lembrar, né, que o colega Givanildo acabou de me lembrar, até o dia 30 deste mês, até na quinta-feira, ainda é possível fazer o cadastro, né, para os incentivos agrícolas lá na Secretaria da Agricultura. É essencial que os produtores, o pessoal da agricultura, realize esse cadastro, né, esteja em dia junto à Secretaria da Agricultura com seus dados cadastrais para poder acessar os benefícios que tem os incentivos para os agricultores, né? Hora máquina, outros serviços, enfim, é necessário para que a Secretaria possa fazer esse planejamento das atividades nesse resto de ano, então é importantíssimo que se faça esse cadastro.
para facilitar quando um produtor vai precisar de solicitar algum serviço, que ele não tenha que esperar para o próximo ano, né? Então, sempre é estendido o prazo. Esse ano o secretário já definiu que não vai ter prorrogação de prazo, porque foi amplamente divulgado. E como no ano anterior já foi bastante divulgado e prorrogado também, eu acredito que todos já que utilizam os serviços tenham essa prática já de que todo ano precisa fazer essa atualização cadastral. Sobre o resultado da audiência pública que a gente realizou na semana passada, talvez nem todos puderam acompanhar ou não ficaram sabendo, mas nós realizamos após a sessão, né, a audiência pública para tratar sobre o serviço da coleta do lixo. Eu recebi várias mensagens nos dias seguintes à nossa audiência, muitas pessoas assistiram online, algumas perguntas até foram respondidas instantaneamente ali, mas a gente percebe assim que já há uma movimentação para melhor organização desse serviço também. Então eu queria agradecer de antemão aqui o tio Montanha, especialmente, que é ele que tem acompanhado diretamente esse serviço através da Secretaria de Obras, né, secretário Abércio? Ele tem se empenhado para todas as situações que a gente recebe alguma reclamação sobre não coletado, ou coletado diferentemente do que é orientado, ele vai em loco fazer essa verificação. Isso com certeza é um trabalho que despende bastante tempo dessa pessoa também, mas que a gente precisa continuar, como foi falado aqui na audiência, constantemente lembrando a população de como que é feita a separação do lixo, o que pode ir no material daquele saco verde que é específico para o material reciclável, o que pode ser usado, né, na horta, no quintal para fazer a compostagem, e o que é realmente rejeito, né? A gente precisa continuar constantemente trabalhando isso, nessa cultura de preservar o nosso meio ambiente de fato, e que, consequentemente, vai gerar economia também para a prefeitura, que automaticamente essa economia reverte em mais serviços em outras áreas também. Então, a gente vem pagando muito caro por um serviço que ele poderia ser bem mais em conta se a população também tivesse essa consciência. A gente precisa trabalhar constantemente, mas principalmente também cobrar as falhas que aconteceram por parte da empresa também, que já está sendo providenciado. A gente elaborou um relatório depois, né, da audiência pública, e que também está sendo tomado providências com a empresa. Outra notícia que eu queria dar também, que a gente atualizou o sistema do Sismapa no ano passado, na semana passada, quero dizer, e pelo 6º ano consecutivo, o Laurentino está no Mapa Brasileiro do Turismo. Para quem está atuando na área sabe a importância disso. A gente no Alto Vale, nem todos os municípios estão inseridos no mapa, se eu não me engano são 18 apenas que estão atualizados, e isso também gera mais visibilidade para o Ministério do Turismo, quando a gente cadastra propostas, projetos para infraestrutura, para sinalização, enfim, é uma conquista muito importante, e esse ano me sinto até mais preocupada também, porque a gente mudou de categoria, né? A gente veio de uma categoria de oferta complementar para uma categoria de município turístico. Então, a gente está na linha, no topo ali das categorizações como município turístico. Isso, com certeza, traz mais responsabilidade para a gente exercer os nossos trabalhos, para os empreendimentos também estarem cada vez mais capacitados, mais habilitados a receber bem o visitante, porque a gente quer que o visitante venha, que ele permaneça no nosso município, que ele gaste também aqui no nosso município, que isso tudo vai com certeza reverter economicamente na arrecadação do município. A gente sabe que com essa reforma tributária a arrecadação dos municípios vai ser alterada também, a forma da tributação, a forma de arrecadação desses impostos, e que o consumo ele precisa ser estimulado. Então, nada melhor e mais interessante para nós que o consumidor gaste o dinheiro aqui em Laurentino sem precisar usar os nossos serviços, né, que é o que mais nos interessa. Por isso que o turismo vem sendo uma fonte de economia bastante rentável, e que nós precisamos agarrar com unhas e dentes essa oportunidade de transformar realmente consolidar como um destino turístico, né. Eu acredito que o convite ainda vai ser enviado para a Câmara de Vereadores, mas a gente no dia 5 tem a Conferência da Criança e do Adolescente, né, secretário Clairto? Também um momento muito importante, eu sempre reforço os convites das conferências aqui, porque realmente é um espaço de debate, de discussão das políticas públicas voltadas a esse público, né,
E como a gente fala sempre que a criança é o futuro da nossa cidade, é o futuro da nossa nação, nós precisamos estar lá nesse momento de discussão também, para fazer o levantamento das deliberações anteriores, o que já foi conquistado, o que não foi conquistado, o que precisa ser avançado ainda. Sobre o projeto de lei que a gente aprovou hoje também, né, da contratação de 2 novas profissionais, não está especificado na lei em qual setor vão ser alocados, mas a gente sabe que é para atender uma demanda também lá da Secretaria da Assistência Social, por se tratar também de políticas públicas que a gente tem leis aprovadas no município que não estão sendo executadas. A exemplo da família acolhedora e também o PAD-SAS, que nós aprovamos no ano passado, mas que com a equipe reduzida também não tem condições operacionais de gerenciar esses programas, né? Além de toda a demanda que já existe da Secretaria, existe uma profissional de assistência social somente para fazer gestão, para fazer média e alta complexidade. Então, implantando esses novos programas no município, colocando efetivamente em atividade, é necessário que tenha uma equipe maior para poder fazer esse gerenciamento com qualidade também. E no mais, só gostaria de externar aqui os sentimentos pelo falecimento do seu Nelson Gonçalves, o Nelson farmacêutico. Eu acredito que muitas pessoas já foram tocadas por ele em algum momento, ainda quando ele tinha atividade da farmácia. Ele faleceu no dia de hoje. Como empreendedor, ele costumava visitar a sala do empreendedor todo mês também no início, nos primeiros dias úteis do mês ali, mantendo sempre em dia a atividade dele também, regularizada, e com certeza, mesmo em outra atividade que não era mais a farmácia, ele sempre tinha uma dica, uma orientação para ajudar alguém que estivesse necessitando naquele momento. Então, tenho certeza que muitas famílias foram tocadas pelo serviço dele ao longo dos anos. Então, externar aqui meus sentimentos para ele, pela partida dele. Seria isso, presidente. Boa tarde, boa noite a todos. Obrigado, vereadora. Vereador Roberto. Boa noite, presidente. Boa noite, vereadoras, vereadores. Boa noite quem nos assiste na plateia e quem nos assiste online. Primeiro, eu queria dar os parabéns, né, ao campeonato municipal que se encerrou no sábado. A gente, na verdade, nós montamos times de última hora, acabamos chegando campeão do veterano, o livre e o sub-17, né? Então, eu queria dar os parabéns aos quem aceitou o convite de participar com nós. Nós não iríamos fazer time, então eu queria dar os parabéns a eles, né? Outra coisa sobre o lixo, assim, ó, como nós temos com a secretária da Educação, eu acho que uma coisa que já vinha recorrente da outra administração, acho que nós temos que mudar um pouco os conceitos no colégio, porque nós estamos aí sofrendo agora com convencer o povo a recolher o lixo, a separar, e isso é uma coisa tão antiga que já podia ter sido feita no colégio. Eu sempre fui de acordo com ter educação moral e ética no colégio, em vez de nós ter talvez o italiano, ou substituir alguma coisa no currículo escolar dentro das normas, né? Eu acho que nós temos que ensinar as crianças a fazerem o certo. Uma vez se ensinava muito, as crianças tinham que a gente se jogasse um papel na rua, eles brigavam com a gente, né? E hoje a gente já percebe que eles não estão dando muita atenção a isso. Não é culpa dos professores, não é nada, porque hoje é tudo muito corrido, o celular tira o foco das crianças, mas acho que nós temos que sentar, né, secretário, e voltar a esse assunto. Acho que educação em moral e ética passou da hora de ter no colégio, né? Não é só para o lixo, é pela administração, para gerar uma família, ser um empresário, porque assim, as crianças hoje saem de um colégio não sabendo nada, né? Dá até pena de ver o que estão saindo do colégio. Então, acho que nós temos que se reunir de novo e voltar essa pauta. Outra coisa, reclamar um pouco da Celesc, né, que chega a ser absurdo. Nós temos com um poste lá no Ribeirão Basílio, acho que está fazendo 6 a 7 meses, no meio da rua. Eu acho que só vão tirar quando alguém se acidentar, né? Numa curva, numa estrada que ninguém vai esperar que tenha um poste no meio da rua, né? Está ficando totalmente difícil, já foi mandado ofício, já foi falado, e o poste continua lá no meio da rua. Infelizmente, está 1,5 metro no meio da rua. No Ribeirão Basílio, o poste está no meio da rua. Só foi tirado semana passada, não foi lá para dentro. Então tá bom. Melhor então. Melhor porque estava 6 meses o poste lá. Eu não fui esse final de semana lá para dentro, então foi tirado essa semana, porque eu não fui. Pode falar, Maico.
Cumprimento o presidente, em nome deles, vereadoras, pessoal que acompanha a gente no plenário. Foi tirado na quinta-feira passada, vereador. Quinta-feira, pelo ar da graça, foi tirado. Ficou resolvido. Demorou, concordo com o senhor, demorou, mas graças a Deus está resolvido. E os próximos agora que vai ser tirado é na prefeito Armelindo Rosa e na José Liriano da Rocha. Tem outro posto no meio da estrada, vai ser tirado, já está na programação da Celesc. Que lá foi, tu vê, foi no meu aniversário de outubro que desligaram a energia para tirar os postes, e desde lá estava isso no meio, né? E a gente sempre se preocupa, né? Vem um morador de fora, ali tem muitos sítios, muitas coisas, é bem perigoso. Sobre o turismo, eu acho que nós estamos avançando em algumas partes e outras acho que nós temos que melhorar bastante, né? Se nós queremos avançar no turismo, nós temos que começar a mudar o conceito da população, o conceito da nossa entrada do município. A nossa SC agora foi asfaltada, mas o que tinha de bonito acabamos derrubando até um pouco, né? Rodovia das Primaveras, eu acho que não tem nem mais 10% do que tinha, né? Ou nós recuperamos ou trocamos o nome da rua, né? Senão também não adianta nós querer fazer um turismo na cidade. Eu fico me pensando o que eu viria fazer em Laurentino. Talvez no restaurante de peixe, tem alguns pontos turísticos, sim, mas muito pouco. Tem uma Nossa Senhora, mas eu acho que é muito pouco para nós virar uma cidade turística. Então, nós temos que avançar nessa linha, avançar bastante para nós termos sucesso. Pegar no pé do prefeito, né, que está demorado essa compra dessa máquina para a agricultura, o povo está cobrando, essa licitação vai, não vai, eu acho que temos que dar uma acelerada no prefeito, nós vereadores, acho que nós temos que convocar uma reunião com o prefeito e dar uma acelerada, porque está muito demorado a compra de uma máquina, né? Eu acho que não é tão demorado assim. E demais, dizer a vocês uma boa semana, que Deus acompanhe vocês e que tudo dê certo nessa semana. Boa noite. Obrigado, vereador. Vereador Júnior. Cumprimento o presidente dessa casa, vereador Diego, vereadoras, vereadores. Cumprimento quem nos acompanha aqui no plenário, quem nos acompanha também pela internet. Vou começar hoje falando sobre a questão, o assunto é outro, mas vou falar sobre o vídeo sobre a questão da educação. Postei fim de semana, que teve uma repercussão, bastante gente mandando mensagem, e que hoje o executivo respondeu, e na verdade o que a comunidade escolar espera não é mais justificativa, não é mais palavras, a comunidade escolar espera ações concretas. Então, assim, a situação da escola, ela precisa de atenção e muito mais do que palavras, precisa de atitudes. Então, eu espero de coração que o Poder Executivo olhe com carinho para a escola no Data Stedley e também para o Centro de Educação Infantil. A lei que nós aprovamos hoje aqui vai ser uma ferramenta muito importante para a gente solicitar essas melhorias amparado por lei. Porque quando o chefe do Executivo não cumpre a lei, a gente vai ter uma lei para amparar a gente, para ir no Ministério Público, dizer, olha, tem uma lei lá que precisa ter o relatório de um engenheiro, e lá vai estar apontando as necessidades de melhorias. Então, assim, é um passo importante. É assim que, com a legislação, com uma lei forte, a gente começa a construir caminhos melhores. Mas o assunto de hoje é relacionado à APP. Eu sou membro da APP agora, tenho uma filha lá no Stedley, e é claro que eu estou mais próximo da comunidade escolar agora. Então, na primeira reunião que a gente teve, na verdade, eu até conversando com o presidente, com os membros, disse, a gente precisava de um levantamento para ver o que é prioridade aqui. E quando eles me apresentaram as prioridades, começou assim, precisa câmera de segurança, seria bom um portão, uma câmera com reconhecimento facial para habilitar quem entra e quem sai, ter lá uma segurança um pouquinho melhor. Aí, armários. Aí eu comecei a ouvir isso e fiquei um pouquinho... eu questionei, porque
Quando tu vai comprar uma câmera de segurança, tu vai arrumar um portão, consertar um ar-condicionado, isso não é tarefa da PP, não é atribuição da PP, gente. Isso aí é o Poder Executivo, está lá na lei, até anotei o número da lei, lei 93, 94, 93, 94 de 1996, o artigo 70, Lei das Diretrizes, Bases e Diretrizes Nacional de Educação, acho que é isso. Tá lá, é responsabilidade do município, não pode passar para a PP. Meio que fica uma coisa assim, comprar uma câmera é um patrimônio do município, não faz sentido. Então, assim, qual que é o papel da PP? A PP é uma parceira da escola. A PP, ela tá lá para daqui a pouquinho fazer um jardim bonito, de repente, sim, pintar um muro, preparar a escola, um evento cultural. Essa é a atribuição da PP. A PP não pode substituir o Poder Executivo na hora de bancar ali os recursos, as despesas para fazer a manutenção do ensino. Então, assim, o que eu vou fazer? Eu gosto muito de formalizar. Aproveitar a presença da secretária Rúbia aqui. Secretária, eu vou encaminhar ao prefeito e à senhora um ofício com as prioridades levantadas pela APP. E nesse ofício a gente vai listar isso, eu vou conceituar, eu vou dizer a legislação que está amparando, e a gente... Só que assim, eu não vou querer ficar sem resposta, às vezes eu fico sem resposta. Eu vou colocar uma data, a próxima segunda-feira. Eu preciso de uma resposta de lá, tendo um cronograma de ações, ou dizendo assim, não vamos fazer. Eu preciso de uma resposta por escrito formal. Porque aí eu quero dar encaminhamento adiante, se precisar, Ministério Público, porque as crianças têm o direito de ter um ambiente escolar preparado e quem tem que fornecer isso é o Poder Executivo. Eu vou até onde for preciso para defender isso. Também, fiquei sabendo agora, na verdade passou despercebido por mim, e também eu acredito que eu vou fazer um ofício, porque, mais uma vez, eu gosto de formalizar, sobre o áudio da professora, não vou citar nomes, mas a comunidade sabe, que ela pediu livros. Não vejo nenhum absurdo uma professora pedir livros. Aliás, eu particularmente acredito que só através de uma educação de qualidade a gente vai transformar não o município, mas o país. Então, investir em livros é uma atitude muito importante. Mas eu achei uma coisa muito estranha, secretária, aproveitando a sua presença. A servidora, a professora, foi excluída dos grupos, que eu não entendi. Eu não sei se isso é uma forma de calar as pessoas que, eu nem digo ousam se levantar, porque ela só pediu o livro, ela só justificou, olha, foi negado o livro, não falou nada de errado. Mas eu achei uma atitude um pouco estranha tirar a professora dos grupos. Então, eu vou formalizar, vou fazer um ofício e eu vou pedir explicações sobre o motivo da servidora ter sido retirada. Eu acho que isso eu defendo muito a transparência pública, e a transparência pública está presente em todos os lugares, em todos os lugares. Isso, nesse momento ali, eu preciso saber qual é o motivo que fez que uma professora fosse retirada dos grupos, porque ela foi atrás de livros. E também quero entender, vamos documentar, eu preciso entender qual que é o problema de comprar livro, por que sempre falta recurso quando a gente fala em educação. Eu não consigo entender. Não é só educação, tem outras áreas também, mas é impressionante. Precisa de alguma coisa, falta recurso. Precisa de alguma coisa, falta recurso. Precisa começar a entender o que é prioridade e o que não é prioridade. No meu entendimento, a educação não é prioridade nessa gestão, assim como não foi na gestão passada. E não sou eu que estou falando. Tem números, tem o índice, eu não sei se vocês conhecem, tem o IEGM, Índice de Efetividade da Gestão Municipal. Eu vou fazer uma postagem depois nas redes sociais explicando o que é isso. Mas o eixo da educação, em 2024, ele recebeu a nota mais baixa. Então, se tem uma coisa de verdade naquele vídeo que o Poder Executivo colocou, é que faz tempo que a educação vem se arrastando. E está lá. E essa informação que está lá, no IEGM, não é de qualquer lugar. É do Tribunal de Contas. Então,
querem distorcer, querem questionar, vão ter que questionar as informações que estão lá no Tribunal de Contas. A gente tem que ter responsabilidade, eu não fujo das minhas batalhas, e a educação vai ser uma das minhas batalhas de agora para frente. Eu quero desejar a todos uma semana excelente, que Deus abençoe o coração de todos vocês. Obrigado, vereador Júnior. Vamos para alguns recados aqui, aproveitando hoje a presença dos secretários. Fico feliz em vê-los aqui hoje. Sempre estamos procurando cada um de vocês para tentar solicitar as demandas. Esses impasses que acontecem aqui no dia de hoje, o que o vereador acabou de se posicionar, o que o executivo também se posicionou em rede social, eu acredito que a gente só vai ter vantagem, não só como agente no legislativo, e também a população, através de conversa, através de fiscalização, através do retorno de cada um de vocês, eu acredito que a população vai ter melhorias. A gente está sempre lá no dia a dia, procurando cada um. Até hoje tive os retornos, alguns concretos, que também não estão ao alcance de vocês, também com bom entendimento, quando a gente conversa eu também tenho, certo? Alguns, geralmente quando eu não sou favorável, eu comento lá no ato, né? Sempre solicitando melhorias. Na unidade escolar, Vila Nova, que eu falo muito do Honorato Stedley, eu fiz um pedido de informação, fui até no bombeiro, como eu me posicionei na última vez, muita prorrogação de prazo, não só nas unidades escolares, os prédios públicos, então é onde a população mais frequenta está presente, então a gente precisa começar daí já, regularizar esses prédios, dar um pouquinho mais de atenção nas crianças, nos pais que ali frequentam. Vou citar aqui, por exemplo, fiz uma indicação no ano passado a respeito de uma cobertura, por causa da incidência de sol e chuva, eu recebi um retorno que até no segundo semestre iria ser feito, até hoje eu estou esperando. Acompanhei também uma indicação que eu fiz a respeito da parte da vigilância, como já aconteceu muitos transtornos, né, não no nosso município, em outros lugares, levantamos muros, que eu já cansei de falar, já colocamos grades, a gente está sempre se cuidando. Então, na parte ali dos vigias também, tem momentos que ficam sem, agora começaram a se adequar um pouco, eu estou percebendo, eu estou acompanhando. A casinha do vigia na Infância Feliz, eu moro em frente, eu estou acompanhando a execução dela, é triste o que eu estou vendo lá. Ela não sai do lugar, eu não sei a metragem que ela tem, mas é inacreditável. E estão fazendo agora a expansão das salas, conforme eu conversei com a secretária também, tem um impasse ali a respeito do concurso, devido ali à falta de professores e tal, é um assunto também que eu vou vir a voltar a conversar com você, com o executivo, para ver o que a gente pode fazer nisso aí, porque a gente tem que preencher, porque toda semana eu recebo mensagem por vagas, a gente tem que respeitar a fila, certo? Temos que ser muito coerente. A gente sabe que às vezes tem a mãe que vai lá, coloca a criança, às vezes não está trabalhando, a gente também tem que começar a ficar esperto nessas atitudes, e às vezes realmente quem precisa, às vezes não tem a vaga, mas enfim, vamos criando esses impasses, vamos fiscalizando, vamos conversando, que no final vai dar tudo certo. Vontade não vai faltar aqui na casa, acredito que é uma bancada de vereadores bem atuante, e acredito que vamos ter melhorias. Quero deixar aqui também um convite, para o dia 1º de maio, na sexta-feira, né, para o evento, para o torneio, para que a população se faça presente. Também dia 5/5, às 13 horas, a Conferência da Criança e do Adolescente, né, secretário Cairto. E também dia 5/5, esse tema aqui também é muito importante, tá? A expansão da área urbana. Depois a expansão acontece, roda na casa o projeto, a gente sabe que vai chegar o IPTU, vai acontecer esse tipo de situação, a gente pode ser cobrado. Então é o momento da população vir aqui, conversar, debater, às vezes vai chegar a pessoa que está com a casa dela, que a expansão vai passar lá, então que a população tome atenção e se faça presente. Isso é muito importante para a gente também. Muito obrigado pela atenção de todos, e neste momento faremos a oração do Pai Nosso.
Nada mais havendo a tratar, agradeço a presença de todos, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão ordinária. Boa noite.